Oferecimento Biotônico Fontoura. Biotônico dá uma fome de leão. Brahma Chopp, vamos lá, seleção, enche meu coração. Rainha System, Rainha, pratique esta marca. Ford e seus distribuidores. E Colinos, esse sabor refresca. Um instante diferente, um momento difícil da Fórmula 1. A Fórmula 1 ainda chocada com a morte do piloto austríaco Ratzenberger. A Fórmula 1 evidentemente consternada e entristecida, sentindo muito a falta do nosso grande tricampeão Ayrton Senna. E agora também chocada com o acidente na quinta-feira com Karl Wendlinger. E é importante dizer que o último boletim médico diz que Karl Wendlinger permanece no mesmo estado, a situação é estável no Hospital Saint-Roch em Nice, e o que chega a ser até uma boa notícia, porque afinal de contas 48 horas se passaram do grave acidente de Karl Wendlinger na chicane, na saída do túnel, no primeiro treino livre da quinta-feira, o primeiro dia de treinos aqui em Mônaco. Mas a Fórmula 1 segue com profundas modificações a partir do próximo Grande Prêmio. No decorrer da transmissão nós vamos trazer a vocês todas essas modificações. Aí você vê Mika Häkkinen, mais profundas modificações. Aqui para Monte Carlo apenas uma limitação da velocidade em 60 km nos boxes, para evitar algum acidente nos boxes, já que realmente eles são muito estreitos. Mas a partir da Espanha e depois Canadá, modificações sensíveis, diminuição do downforce, que é aquela pressão de cima para baixo que faz o efeito solo, que gruda mais o carro no chão. Muita gente acha isso positivo, muita gente não, porque os carros continuarão com velocidade final e terão ainda menos sustentação na pista, se tornando mais difícil para a condução por parte dos pilotos. Para o Canadá vem coisas mais sérias, porque os últimos acidentes realmente atingiram sempre a parte da cabeça do piloto. Esse foi o problema de Ratzenberger, esse foi aquilo que ainda hoje ninguém consegue esquecer com o acidente de Ayrton Senna e o que acabou acontecendo também com Karl Wendlinger. Então os cockpits serão maiores e mais altos para tentar dar uma proteção à cabeça do piloto. E por aí vai, depois nós vamos explicar tudo isso, dar todas as modificações. E o ano de 95 começa em 94 no Grande Prêmio da Alemanha, 31 de julho, para a Fórmula 1. Todas as modificações que estavam previstas para 1995 já terão que estar em função a partir do Grande Prêmio da Alemanha no dia 31 de julho. Estrangulando um pouco a válvula de alimentação de combustível para tentar limitar a potência dos motores a 600 cavalos, a 600 HP, para tentar que eles tenham menos velocidade final. E aí o downforce, este efeito solo, esta força de cima para baixo na asa dianteira e no aerofólio traseiro, isso que prende o carro no chão, ela será diminuída em 50%. E aí eu confesso, minha opinião pessoal, tenho muito medo do que possa acontecer, porque os carros estarão ainda mais instáveis. Se vem com a proteção, se vem com a diminuição de potência, é uma outra história, mas eles estarão ainda mais instáveis. O treino já começou, nós temos 2 minutos e meio de treino. No primeiro treino da quinta-feira, a melhor marca, evidentemente, foi de Michael Schumacher, 1:20.230. Martin Brundle com a McLaren foi o segundo, 1:21.580. Mika Häkkinen, outra McLaren, o terceiro, 21.881. Berger foi o quarto, com 22.038. Alesi, que você vê aí na pista, foi o quinto, com 1:22.521. Christian Fittipaldi ficou com a 11ª marca, com 1:23.588. E Rubens Barrichello com a 17ª marca, 1:24.731. Rende muito bem na pista de Monte Carlo o Errol de Christian Fittipaldi. Tanto que no treino hoje pela manhã, Christian fez o 7º tempo, com 1:22.824. Já bem abaixo do seu 1:23.588, 7 décimos abaixo. E Rubens Barrichello, mesmo com um carro longo entre eixos, melhorou, fazendo a marca de 1:23.855 no treino livre. Ele que teve apenas 1:24.783. Ele baixou 9 décimos, baixou praticamente 1 segundo. Agora, importante no Rubinho é que ele melhorou como estado. Ele me confessava e dizia: na quinta-feira não tenho a menor vontade de estar aqui. Era exatamente, essas eram as palavras de Rubinho Barrichello. Não sinto
Não sinto a menor vontade de estar aqui. Tenho vontade de dirigir, mas não estou com vontade de estar aqui. Ele mesmo confessou que teve problemas dentro do carro para se sentir bem. Hoje já se sente melhor. E apesar do carro, segundo a própria explicação do Rubinho, ter piorado um pouco, mesmo assim ele já conseguiu andar um segundo abaixo, porque começa a se sentir melhor. Aí você vê Jean Alesi tentando abaixar a sua marca de 1:22.521. Então a gente repete a informação que o último boletim médico de Karl Wendlinger diz que o seu estado ainda é crítico, ainda é grave, mas permanece estável, o que não deixa de ser uma boa notícia, já que 48 horas se passaram do sério acidente no final do túnel. Aí você vê Alesi passando 7 décimos acima da marca de Schumacher, que foi 1:20.2. Ele passa pelo ponto onde sofreu o acidente o Karl Wendlinger, mas ele fez 2 segundos e 3 acima da marca do Schumacher. Deu uma escorregada ali na saída do S da piscina, vem para fazer a rascasse, faz a freada. A Ferrari continua sendo um carro muito instável de traseira. Essa é a reclamação de Alesi, que volta a correr aqui no Grande Prêmio de Mônaco depois de estar 2 corridas fora. E essa é principalmente a reclamação de Gerhard Berger. Ele passa 2.6 acima, faz 1:22.913 contra 1:22.521. Sai por uma outra volta, já vem de forma um pouco mais lenta, mas aí vai Jean Alesi tentando melhorar no grid, ele que está na 5ª posição. A Williams tem apenas um carro na pista. É a homenagem que Frank Williams, o dono da equipe, presta a seu grande campeão, a nosso grande campeão, ao nosso ídolo maior, Ayrton Senna. Apenas um carro na pista, um carro na corrida, o carro de Damon Hill, que fez apenas o 6º tempo. 2 segundos, ponto 4 atrás da marca de Michael Schumacher. O que mostra o que Senna vinha fazendo, toda a sua imensa capacidade, como ele vinha conseguindo conquistar as pole positions e andar até na frente de Schumacher. O Hill marcou apenas o 6º tempo, 2 segundos, ponto 4 atrás de Michael Schumacher. Ele ficou atrás das 2 McLarens, das 2 Ferraris e de uma Benetton. Aí, para completar mais uma volta, nós vamos chegando a 6 minutos e meio desse treino de 1 hora. Você vai de carona no carro da Larousse, Olivier Berrettat. Ele fez 1:26.724, tinha 1:24.126. Aí uma dúvida se a pista possa estar melhor ou não. A temperatura é um pouco mais fresca em relação à quinta-feira, o que teoricamente daria maior velocidade à pista, que estaria também mais emborrachada. Mas a verdade é que choveu muito essa noite e a pista foi lavada um pouco. Isso complica um pouco, porque perde aquela condição de mais emborrachada, de mais gripe, de mais aderência. Na pista, Alesi, que fez 3 voltas, Berrettat 2 voltas e Alboreto também com 2 voltas. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. O que você espera deste treinamento, quando a gente ainda sente nos pilotos, nos chefes de equipe, uma Monte Carlo muito menos gente do que nas grandes festas anteriores, mas a gente sente ainda essa angústia por parte do piloto por todos esses acontecimentos recentes. Bom dia, amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, Monte Carlo, o astral em Monte Carlo esse ano é outro. Um clima bastante pesado, bastante intenso. Não há nada daquele charme, daquele glamour que caracterizam este grande prêmio, especialmente. Quanto ao treino, você vê até agora muito poucos pilotos na pista. O Alesi, que até fez uma volta razoável, 1:22.9, ele que tem 1:22.5 até agora, que é o primeiro treino da quinta-feira. O Berrettat, que está aí, o Alboreto e só. O Schumacher não entrou. O Brundle e Hackney, os 2 pilotos da McLaren, que vão dar muito o que falar nesse treino aqui. É uma pista onde a McLaren conseguiu acertar rapidinho o seu carro. Você vê que o Schumacher virou 1:20.2, tá certo. O Schumacher está disparado na frente dos outros. O segundo tempo é o do Brundle, 1:21.5. Só que hoje pela manhã, o Hackney, que normalmente anda muito mais que o Brundle, e na quinta-feira andou um pouquinho atrás, 3 décimos atrás do Brundle, hoje o Hackney já virou 1:20.9. Quer dizer, ele já ficou a 7 décimos da pole provisória do Schumacher e ficaria, se ele repetisse tempo, ficaria na segunda colocação. Schumacher é o primeiro por enquanto, Brundle e Hackney os segundo e terceiros, os 2 McLaren. O Berger e o Alesi
ocupam os lugares da Ferrari em quarto e quinto, e o Berger também andando na frente do Alesi, o que não é normal, você sabe disso. Você que acompanha a Fórmula 1 sabe que normalmente o Alesi anda muito mais do que o Berger. Só que o Alesi foi uma outra vítima, aí vivo, graças a Deus se recuperou, mas passou um risco danado de ter sequelas graves, porque ele estava sendo inclusive tratado indevidamente. O Alesi sofreu um acidente grave logo depois do Grande Prêmio do Brasil, quando treinava na pista de Mugello. Ele teve problema na coluna e tudo mais, e nessa volta, ele está voltando nessa corrida, ele não está ainda andando tão rápido como normalmente anda. Na pista, no box agora você vê o Hakkinen, que está aí no carro se preparando para sair, e acho que está esperando emborrachar um pouquinho a pista por aquilo que o Galvão falou. Como já choveu bastante essa noite, os pilotos esperam que emborrache a pista novamente, como agora o Berger, que voltou a andar rápido e pode ajudar nisso. Também Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello estão nos boxes, não saíram ainda para sua primeira volta. É muito importante para sentir se a pista está mais rápida esta volta de Berger, porque ele acabou de fazer 1:22.354 contra 1:22.038 que ele tinha no treino de quinta-feira. Ele passa aí nesta parcial 8 décimos acima, ele que marcou 1,8 acima do tempo de Schumacher, mas é apenas a primeira parcial, quer dizer, fica muito difícil que ele consiga melhorar o seu tempo, mas é importante a gente sentir nessa volta do Berger se a pista está mais rápida ou não. Ele vai pegar um trânsito ali, atrapalhou e perdeu tempo, acabou perdendo tempo. Aí você vê Berger, vem para os S's da piscina, ele perdeu tempo ali atrás da Sintec. Lembrando que a Sauber está fora da corrida, uma atitude digna do Sauber. Com o acidente de Wendlinger, ele retirou a sua equipe da corrida. Não aconteceu o mesmo que aconteceu com a Sintec, com a morte de Ratzenberger, que foi obrigada, diga-se de passagem, a Pacific, que já sofre aí o acidente, foi obrigada a participar do Grande Prêmio de Imola, e quando todos nós também esperávamos que Rio não desse a segunda largada depois do acidente de Ayrton Senna em Imola. Mas Sauber retirou, o Frentzen retirou a sua equipe do treinamento depois do acidente do Karl Wendlinger. O piloto que você vê aí, o Gerhard Berger, é outro que passa por um momento muito difícil. Ele que na quarta-feira deu uma entrevista coletiva em que se esperava até um anúncio de que abandonaria a carreira. Ele disse que ainda sentia alguma coisa a fazer no automobilismo, então iria continuar. Mas ele que perdeu um amigo, o Ratzenberger, na corrida de Imola, perdeu um grande amigo como o Senna, mas perdeu um austríaco, um compatriota na corrida de Imola, e logo depois o Senna, que era o seu melhor amigo, e agora aqui, incrível que isso possa acontecer, principalmente em Mônaco, um outro austríaco, que é o Karl Wendlinger, em estado muito grave, um acidente gravíssimo ainda no hospital. E mostra aí toda a sua fibra, Gerhard Berger. Berger já baixou para 1:21.949, permanece na quarta posição, mas conseguiu abaixar, pouco, mas abaixou, de 22.038 para 1:21.949. Ele completa 3 voltas, vem para completar a quarta e vai para o box. Há uma nova chicane na entrada do box que torna a entrada mais lenta, e eu repito, a limitação de 60 km por hora. O Pedro Lamy, no treino da manhã, já tomou uma multa de $5.000, que passou a 68 km, e disse que o alarme não funcionou, ele não escutou o alarme, passou a 68 km por hora, acima, portanto, do novo limite, e com isso sofreu uma multa de $5.000. O Berger não faz parte da comissão de pilotos que foi instituída ontem. Olha o Lamy aí, deu uma errada ali na chicane, na saída do túnel. O Berger não faz parte da comissão de pilotos. Eu até esperava, confesso, ontem a constituição de uma nova GPDA, do Grand Prix Drivers Association, da Associação dos Pilotos de Grand Prix, mas eles tiveram uma reunião de 4 horas e meia. 29 pilotos estiveram reunidos por 4 horas e meia ontem pela manhã na sede do Automóvel Clube e resolveram formar uma comissão. Esta comissão, a princípio, ela traz Nick Lauda, traz Michael Schumacher, Christian Fittipaldi, Nick Lauda, Berger, Christian Fittipaldi e Schumacher. E o Berger, além disso, a FIA
resolveu, aí está o Berger, a FIA resolveu também formar uma comissão para analisar as pistas e as condições das pistas daqui para frente para ver aquilo que venha a ser necessário fazer. E o Berger, que aí está, ele foi convidado, ele é o piloto convidado pela FIA para fazer parte também desta comissão da FIA para análise das pistas. Quer dizer, existe uma dos pilotos que vai fazer todo esse trabalho e existe uma oficial da FIA em que o Berger está convidado. Ele passa então a ser realmente um líder a essa altura dentro da Fórmula 1. E a gente fica satisfeito pela presença do Christian Fittipaldi nesse grupo de 3 pilotos e mais o ex-piloto Nick Lauda. Como mesmo disse o Christian, que eles querem ajudar, que era exatamente o que vinha dizendo o Ayrton, não é para confrontar ninguém, não é para atrapalhar, mas para ajudar a criar uma nova Fórmula 1. Aí você vai vendo o Mika Häkkinen. Berger parou, ele baixou seu tempo de 22.038 para 21.949. O Alesi não conseguiu baixar o seu tempo. Berrettat já esteve na pista, Katayama também. E Michele Alboreto, que é outro que tem participação importante nesse movimento dos pilotos, foi o que falou mais forte, foi o que fez as críticas mais duras. O Alboreto melhorou de 25.421 para 24.895 e está na 18ª posição, logo atrás de Rubens Barrichello. Você viu agora há pouco aí uma câmera colocada no aerofólio do carro do Mika Häkkinen, que aqui em Mônaco é novidade. Essa é uma novidade da Fórmula 1 esse ano, aqui em Mônaco é pela primeira vez, aquela câmera colocada no aerofólio. Então, você além de ver o espelho do piloto, o capacete, as mãos e o volante do carro, como normalmente você está acostumado a ver, nessa outra câmera você vê uma lateral, pelo menos um lado inteiro do carro. É a guia, você está vendo exatamente agora. A parte do aerofólio vê a parte inteira do carro e só o braço direito do piloto. E tem ainda aquela outra câmera que você viu agora há pouco no carro do Berrettat, que é colocada na frente do carro. Aí então você vê só a pista, que em Mônaco é sensacional, que aquilo é exatamente a visão que o piloto tem da pista. O que em Mônaco realmente é um espetáculo à parte. Você vai ver daqui a pouquinho. Mika Häkkinen vem fazendo uma boa volta. Häkkinen, que tem o terceiro tempo 1:21.881, mas hoje pela manhã ele marcou 1:20.915, se aproximou muito de Schumacher, que fez 1:20.464. Vem rendendo bem a nova McLaren com motor Peugeot e vem Mika Häkkinen para fechar o seu tempo, 17, 18, 19. Aí vem Mika Häkkinen, 1:20.838. 1:20.838, ele pula para a segunda posição e passa a estar 6 décimos atrás de Michael Schumacher. O Häkkinen tinha 1,6 atrás de Michael Schumacher. Ele tirou exatamente 1 segundo em relação ao seu tempo de ontem e vem andando forte na sua quarta volta. Ele já conseguiu uma ótima marca, 1:20.838. Tem a segunda posição e por enquanto está, digamos assim, teoricamente na primeira fila de largada, mas essa primeira fila não vai existir. Uma série de homenagens a Ayrton Senna, missa, um jantar anual dos jornalistas, um filme muito bonito, uma série de homenagens e a homenagem oficial, não teremos carros na primeira fila. A primeira fila que sempre foi de Ayrton Senna nesses últimos anos todos na Fórmula 1. Aqueles que marcarem pole position e segunda posição largam a partir da segunda fila. Atenção para essa volta do Mika Häkkinen, porque na primeira parcial ele esteve muito próximo do Schumacher, na segunda ele se aproximou mais ainda e vamos ver agora o fechamento da volta, que tem aí, ele passou por curvas bastante baixa velocidade, onde a Benetton se dá muito melhor. Aí vem Häkkinen tentando baixar o tempo de 1:20.838, faz 1:20.593. 1:20.593 para Mika Häkkinen, ele se aproxima ainda mais, está a 3 décimos de Michael Schumacher e continua acelerando forte o Mika Häkkinen. Vai para a subida do cassino e você vai vendo aí J.J. Leto. J.J. Leto, esse é que parece ter sentido muito, porque ele vem de um acidente sério, esteve fora das primeiras corridas, veio realmente de um acidente sério, sofreu uma intervenção cirúrgica e depois, na corrida de Imola, aquele final de semana terrível que todos tentam esquecer, o Leto teve um acidente sério também na largada, porque ficou parado e foi abalroado. A pancada por trás foi muito forte do Pedro Lamy. Então vejam só, o Leto no treino de ontem, enquanto o Schumacher fez 1:20.2, o Leto fez apenas 1:23.8. Uma diferença de 3,6 segundos, que chega a ser um absurdo na Fórmula 1, com carros
da mesma equipe. E hoje, pela manhã, Schumacher fez 1:20.4 e o Leto fez 1:24.2. Aumentou ainda a diferença de 3.6 para 3.8. E o Leto esteve muito mais perto do Schumacher no Grande Prêmio de San Marino em Imola. O Leto parece ser daqueles que mais sentiu tudo o que aconteceu na Fórmula 1. Olha como ele passa perto ali na saída da Sandevot. E vai para abrir a sua volta. J.J. Leto. Esse carro fantástico que é a Benetton. É impressionante como esse carro está no chão. No circuito sinuoso de Monte Carlo, com muitos saltos. Olha como o carro passa por desníveis por ali. Tem tampa de bueiro, tem de tudo. É impressionante como esse carro vem no chão. Fazendo aí a curva do Lewis, a antiga Gary. Vai no mergulho para a entrada do túnel. O túnel está mais claro, porque eles tiveram o cuidado de pintar o túnel todo de branco, inclusive o teto, que era escuro, está todo pintado de branco, para que ele possa absorver mais luz. As luzes colocadas ali dentro, tem bandeira de óleo, avisando aí óleo na pista. Mas o túnel está mais claro, para que os pilotos não sintam esse choque. Aquela parede escura que eles entravam vindo do sol para entrar no túnel. Inclusive o guarda-reio pintado de branco. Eles pintaram o teto de branco, as paredes já eram brancas, pintaram o guarda-reio de branco, colocaram as luzes para que esse branco possa ajudar nessa iluminação e melhorar a visão dos pilotos. O choque pode ser menor, mas ainda assim o choque é grande e você pode perceber quando tiver com a câmera dentro do carro, você pode ver no momento em que for entrar no túnel como realmente parece que apagaram as luzes do mundo. O choque ainda é grande. Veja que o Leto não consegue, ele fez 1:23.885, faz 1:23.848. Aí você vai nessa nova posição de câmera, que dá um visual bonito do carro, realmente fritou todas as rodas ali, travou o freio. Você vê que essa câmera colocada dá um visual bonito, mas ela perde aquela qualidade de imagem. Porque numa pista como essa, os carros andam com o máximo de angulagem de aerofólio para ter exatamente esse downforce, não há pontos de muita velocidade, que você tire o aerofólio para ganhar velocidade, você precisa de estabilidade nas curvas, então o aerofólio recebe essa pressão, vibra muito e a câmera treme junto. Repare, nessa tomada, como o aerofólio ali atrás, ele vibra, ele tem esse movimento, e a câmera ali, evidentemente, acompanha esse movimento. Não sei se chega a ser uma boa. Dá um visual bonito pela colocação, mas a imagem não para. Nós vamos com 22 minutos de treino. Tá aí o Mika Hakkinen, que conseguiu melhorar bastante, tem a segunda posição. Christian Fittipaldi foi para a pista, completou sua segunda volta e baixou o tempo. Baixou de 1:23.588 para 1:23.181 e ocupa a oitava posição. O Christian de manhã virou muito bem 1:22. Tem a oitava posição contra a 12ª posição de seu companheiro Morbidelli. Olha, se o Christian virar o tempo que ele virou pela manhã e os outros pilotos se mantiverem nessa posição, nesse rendimento, o Christian seria o 7º do treino, logo atrás do Damon Hill. Exatamente o que ele já faz, pulando para a 7ª posição, porque baixa mais. Baixa para 1:22.7. Faz uma belíssima volta Christian Fittipaldi, 1:22.7. Tem a 7ª posição, por enquanto está na 4ª fila. E segue aí o Christian Fittipaldi. O Damon Hill tem 22.6. Se o Christian conseguir baixar 1:22.605 contra 763, quer dizer, ele teria que baixar 2 décimos praticamente. 17 centésimos é o que ele teria que baixar para conseguir tomar a posição de Damon Hill, a 6ª posição, Hill que não foi para a pista. Segue aí J.J. Leto. Tem agora a 15ª posição, J.J. Leto. Rubens Barrichello ainda não entrou na pista. A gente vê aqui, o Rubinho está no carro. Aí você acompanha J.J. Leto, nós vamos nos aproximando da metade do treino. A corrida amanhã, às 3:30 da tarde aqui.
10h30 da manhã, horário do Brasil. Aí o Leto, que ontem virou 23,8, hoje virou 23,8 também. Melhorou pouca coisa. Melhorou de 885 para 848. Melhorou nos centésimos. E aí você vê o Damon Hill pronto para entrar na pista, e o Leto que vai pelo Túlio. Tá bem mais claro realmente o Túlio. O Christian agora perde uma posição para o Eric Comás, que aliás já vinha andando muito rápido ontem. Acabou batendo até no final do treino, no treino de quinta-feira, mas que é um piloto que está muito rápido. Virou 1:22,690. O Damon Hill tem 1:22,605. O Christian repetindo 1:22,763. O Henrique Comás, aliás, é importante que se diga, porque ele foi de uma personalidade muito grande em todo esse processo. Mesmo contra a instrução da equipe, nós até estávamos naquele... Acho que o termo é esse, no desespero durante a transmissão do Grande Prêmio de Imola, e não nos demos conta. O Henrique Comás não largou na segunda largada. Ele se recusou a participar da prova, mesmo contra a instrução da equipe, não participou da segunda largada, e aqui em Mônaco, participando de um programa da TV francesa, ao lado de Max Mosley, presidente da FIA, ele falou o que quis. Max Mosley ele disse da sua revolta, da sua posição, disse que não largou, que se algo de mais grave viesse a acontecer realmente com o Vendel, ele não largaria de novo, e chegou a comparar e dizer assim: um absurdo que tenha acontecido a segunda largada no Grande Prêmio de Imola. Tomei minha posição, não posso falar por ninguém, mas um absurdo que tenha existido a segunda largada. Eu não larguei. E o Mosley disse: como fazer? Ele disse assim: faz como um show. Se o cantor fica sem voz e não pode cantar, devolve o dinheiro e adia o espetáculo. Aí vem Michael Schumacher. Aí para a pista, Michael Schumacher, favorito destacado da prova do campeonato e para conquistar mais essa pole position. Rubinho na pista, completou a sua primeira volta, ele completou a primeira volta com 26 minutos de treino. Você vê o Schumacher e o Rubinho ali atrás. Vem na sua segunda volta Rubens Barrichello. O Schumacher vem para completar a primeira. Sempre ali a marca de óleo na pista. Tem uma mancha escura ali por dentro, junto da zebra. Você se lembra que o Lamy passou em cima ali, ele errou, passou em cima daquela zebra. Pode ter deixado um pouco de óleo, mas está um pouquinho fora do traçado. É só abrir um pouquinho o traçado naquela posição da zebra. Uma câmera colocada de forma frontal, mostrando ali o Schumacher. Christian, o nono colocado, Rubens Barrichello na 18ª posição, mas vai abrir volta rápida. Aí você vê Schumacher. Parte para tentar melhorar a sua marca de 1:20,230. Porque ele já tem a pressão de Mika Häkkinen, que marcou 1:20,593. E o Mika Häkkinen tem a possibilidade de voltar à pista, porque deu apenas 5 voltas de um total de 12 a que ele tem direito. Aí você vê Schumacher. O Rubinho foi que perdeu aquela sua primeira volta, que já era a segunda, primeira volta de tentativa, porque o Schumacher estava à frente dele aquecendo os pneus. Então o Rubinho só pôde virar 1:27,8. Talvez agora que ele está tentando virar, talvez já esteja prejudicado, com os pneus rendendo menos. E o Schumacher já vira mais baixo do que o seu tempo da pole nessa primeira parcial. Ele agora passa 1/10, 15 centésimos. Ele tinha passado nos centésimos, mas deu uma escorregada ali, deu uma saída de traseira no finalzinho da curva da antiga Gari. Mas já passa 0,15 abaixo do seu tempo, dá outra escorregada, outra balançada. Olha como ele usa a zebra, mas deu outra balançada no meio do S da piscina, vem para a parte baixa do circuito e vem para contornar a Rascasse. Aí contorna a Rascasse, você vê a falta do controle de tração, como entra a potência demais. Quando ele saiu ali da curva, dava a impressão de ter o carro na mão, mas quando ele chamou na velocidade,
entra como um coice. Mesmo assim ele baixa, faz 1:19.741. Já era uma marca anterior, já era abaixo da pole position de Alain Prost no ano passado, que era 1:20.557. Ele agora abaixa da casa dos 20, faz 1:19.741. Há realmente uma diferença brutal no rendimento. Dá uma tirada ali. A impressão ali de ter até um problema de câmbio, porque duas escorregadas que ele deu, e ali deu a impressão realmente, antes dele chegar na entrada do Lewis, que ele procurou marcha ali. Teve que ir nos freios, que ele procurou marcha e não achou. Bom, o Barrichello também completou sua volta, virou 1:23.832, que é abaixo do tempo de ontem, mas está ainda na 16ª colocação. De qualquer forma, ele já melhorou 9 décimos em relação ao do primeiro treino, que é quinta-feira e não ontem. Melhorou bastante, de 24.7 para 23.8. Praticamente um segundo, 9 décimos melhorou, ganhou 2 posições. Saiu da 18ª para a 16ª. Deve ter mais uma volta boa, porque a segunda, que já poderia ser volta de tempo, não conta com aquilo que o Reginaldo explicou, porque ele estava atrás do Schumacher, que fazia o seu aquecimento de pneus. Bom, uma coisa curiosa, mas é até normal em Mônaco, e muito mais ainda em função da tensão com que os pilotos iniciaram o treino de quinta-feira, que eles entraram pela primeira vez na pista depois daquela tragédia de Imola. Todos os pilotos que entraram na pista, mas todos, 100%, melhoraram o tempo. Só não melhoraram até agora o Eric Bernard e o Bertrand Gachot, que não entraram na pista. Rubens Barrichello completa a 4ª volta e melhora bem. Ele saiu de 23.8 para 23.0. Já melhora 1.7 em relação ao seu tempo de quinta-feira. Pula para a 13ª posição. Está colado com seu companheiro de equipe, o veterano e rápido Andrea De Cesaris, principalmente neste tipo de circuito. A única pole position da vida do De Cesaris foi aqui em Mônaco. O De Cesaris marcou 1:22.9. Ele também estava na casa de 24 na quinta. Marcou 1:22.9. E o Rubens Barrichello 1:23.0, quer dizer, apenas 1 décimo a diferença entre os dois. E o Rubinho deve ter até mais uma volta aí, porque todos praticamente fizeram 5 voltas nesta primeira tentativa. O Rubinho está exatamente na 5ª volta. Perde uma posição agora, cai para a 14ª posição, porque Katayama sobe. Vai para a 9ª posição, faz 22.3. Então nós temos Schumacher em primeiro e Berger pulando para a 2ª posição com 20.1. Schumacher abaixa para 19.4, no momento que o Berger pulava para 20.1. Melhorando muito em relação a Hakkinen, fez uma volta fantástica o Berger, hein? Esse 20.1 é melhor do que a marca do Schumacher de quinta, que já impressionava, que já era bem abaixo do tempo de Prost do ano passado. Então Schumacher tem 19.4, Berger tem 20.1, Hakkinen tem 20.5, Alesi é o 4 com 20.7, Brundle é o 5º, Hill é o 6º, Morbidelli é o 7º, Martini o 8º, Katayama o 9º, Comas o 10º, Christian é o 11º e Rubens Barrichello o 14º. É impressionante, foi essa volta do Schumacher, porque era a 4ª que ele dava com esse jogo de pneus, sendo que depois de ele ter feito aquela volta rápida, ele veio na seguinte, ele teve aquele problema na saída ali da Mirabeau. Você viu que o carro praticamente parou antes dele fazer o Lewis, e na volta seguinte ele ainda mandou o pé no acelerador para virar 3 décimos mais rápido, 1:19.408. Aliás, como acontece aqui em Mônaco, depois que acabou aquele pneu de classificação que dava 2 voltas e desmanchava, eles têm uma chance maior de marcar tempo. Você vê que a melhor volta do Rubinho também, vamos ver aí, outra vez voltou a perder a traseira. Em 5 voltas, 3 vezes ele perdeu a traseira. E essa pancada na zebra quase joga no muro lá dentro. Ela devolve o carro e quase jogou no muro do box ali. Mas veja só, o Rubinho marcou na 4ª volta também a sua melhor volta. O Comas marcou na 5ª volta a sua melhor volta. O Schumacher foi na 4ª volta a sua melhor volta. Eles acabam pelo menos uma volta a mais em cada set de pneus ganhando, que torna mais dinâmica essa disputa. Tem praticamente eles têm 6 voltas de tempo em todo o treino. E aí o Damon Hill. Você viu ali a discussão no box da Ferrari, o Alesi com os engenheiros e o Jean Todt, que é o diretor esportivo da equipe. O Alesi tem
6 décimos a menos, ou seja, 6 décimos acima, né, do Gerhard Berger. O Berger virou 1:20.139, o Alesi 1:20.712. Repetindo, o Alesi está com todo aquele problema de se recuperar psicologicamente e até fisicamente, porque ele teve problemas graves na coluna depois de um acidente sofrido em treino particular depois do Grande Prêmio do Brasil. Sobre aquela escorregada do Schumacher, escorregar ali de traseira não é nada, porque todo mundo escorrega. Agora ele escorregou um pouquinho a mais. O difícil é escapar da reação do carro, que jogou ele contra o muro, como disse o Galvão. Ele escapou ali acelerando, não tem outro jeito. Você tem que acelerar para tracionar o carro e tirar. Você viu agora a traseira do Damon Hill também, e um carro parado na entrada do túnel, que é um lugar muito perigoso. Se bem que aí ele está fora do traçado, quando você vem faz a curva de entrada do túnel por fora, olha, o carro passa lá por fora, ele fica aí fora do traçado. Exatamente, essa é a sorte e a atitude dos bandeirinhas, a ação dos bandeirinhas, que aqui em Mônaco normalmente é excepcional, talvez a melhor do mundo. Damon Hill melhora em 1 segundo, ponto 1, a sua marca, pula para 1:21.530, mas permanece na 6ª posição. Tem à frente dele Schumacher, Berger, Hakkinen, Alesi, Brundle e Hill. Já era de esperar uma performance muito complicada da Williams, que tem aquele problema realmente do erro de projeto na suspensão dianteira. O carro só consegue trabalhar extremamente duro. Ele absorve todas as deficiências da pista, isso a gente sabe, né? Ele absorve todas as deficiências da pista. Olha só, olha como treme, como balança, como pula à frente do carro, como pula à frente da Williams. Olha, agora há pouco elogiei aí a atitude, o desempenho dos bandeirinhas aqui em Mônaco, e queimei a língua porque o que eles fizeram ali, o bandeirinha até está agindo certo como sinalização na entrada do box. Agora, tirar o carro que estava parado na pista fora, no sol, onde a visibilidade do piloto é maior, e colocar ele para dentro do túnel onde está escuro, não acho. Eu, se fosse diretor de prova, não faria isso não. Aí Damon Hill para na balança para medição e peso. Ele que completou 6 voltas, baixou de 22.6 para 21.5 e perdeu uma posição porque Christian Fittipaldi faz 1:21.4. 1:21.4, Christian Fittipaldi pula para a 5ª posição. Uma volta excepcional de Christian Fittipaldi. 1:21.4, 2 segundos, ponto 1 abaixo da sua marca da quinta-feira. Pula para a 5ª posição. Nós temos Schumacher em primeiro, Berger em segundo, Hakkinen em terceiro, Alesi em quarto e Christian Fittipaldi na 5ª posição. Olha, uma volta tão boa, mas tão rápida, tão excepcional, que vou mostrar para você a comparação. É verdade que o carro Arrows é bastante bom, me parece um carro de concepção muito boa, tanto que quando chega numa pista dessa, que exige desempenho do chassi, ele anda bem assim. Agora eu vou fazer uma comparação para você. O Christian virou 1:24.408. O Morbidelli, que é 1:21.408. O Morbidelli, que é um piloto muito rápido, que vem dando trabalho ao Christian, virou 1:22.306. Quer dizer que o Christian está 9 décimos abaixo do tempo do Morbidelli. Aí você vai vendo o Brabham, que tem a 21ª posição. Tem 1:24.656 e Michael Schumacher ali conversando com o seu engenheiro. Nós temos mais 22 minutos de treino. Martin Brundle, que não deve estar nada satisfeito, porque tinha a 2ª posição no final do treino de quinta-feira, caiu para a 6ª posição. Ele melhorou, mas melhorou muito pouco. Enquanto alguns pilotos, Schumacher, por exemplo, melhorou 8 décimos, saiu de 21.580 para 21.530. Daí o Morbidelli. Vamos ver a performance de Morbidelli, porque o Christian, você sabe, melhorou muito, pulou para a 5ª posição. Rubens Barrichello é o 15º colocado. A dificuldade que esses pilotos estão tendo, você vê como o carro sai de traseira, como eles brigam com o carro. Aí é que eu discuto muito, mas discuto muito essa determinação da FIA de ontem, visando segurança de, em alguns grandes prêmios, tirar 50% do downforce.
50% do efeito. De cima para baixo, em cima de spoiler e de aerofólio, que segura o carro no chão. Vai ficar em cima de casca de banana. Eu acho que isso está certo, desde que se reduza a potência. Então eles vão tentar, já a partir do Grande Prêmio da Alemanha, aplicando o regulamento de 95, uma redução para no máximo 600 cavalos de potência. Isso redução através de um estrangulador ali da mistura de carburante, da mistura de combustível, ar e gasolina. Agora, de qualquer forma, antes mesmo que seja reduzida essa potência, o piloto vai ter que se acostumar com a nova estabilidade, a nova realidade em relação à estabilidade do carro. Vê aí como o Morbidelli vai travar a roda, quase foi para o guarda-reio. Então ele vai ter que acostumar com isso, ou seja, vai saber que as curvas deverão ser feitas a velocidade menor. O problema, realmente, o grande problema é que eles já chegaram lá em cima para depois voltar, ou seja, principalmente os pilotos que guiaram carros muito bons, com suspensão ativa, com toda aquela parte, toda aquela eletrônica, controle de tração e tudo mais. Quem já guiou um carro desse voltar a guiar sem a suspensão ativa, esse aqui está sendo um grande problema dos pilotos. E veja só uma coisa, a diminuição de potência vem a partir do Grande Prêmio da Alemanha, tá certo? Daqui para o Grande Prêmio da Alemanha, nós temos Espanha, Canadá, França e Inglaterra. E antes disso, antes que a gente tenha diminuição de potência e que tenha uma diminuição de 50% no downforce, já a partir agora da corrida seguinte, nós temos uma diminuição de 15%. 15% é coisa dessa. Então nós vamos ter Grande Prêmio de Espanha, Grande Prêmio de Canadá, Grande Prêmio de França e Grande Prêmio de Inglaterra, com 15% menos de estabilidade e sem diminuir potência de motor, que só vem a partir do Grande Prêmio da Alemanha, na tentativa de diminuir a potência do motor com o estrangulamento da válvula de alimentação. Então nós temos 4 corridas com 15% menos de estabilidade e a mesma potência. Acho que elas teriam que vir juntas. Mesmo assim, pode dar resultado, Galvão. Mesmo assim, pode dar resultado, porque a velocidade em curva vai diminuir. Só é aquilo, volto a insistir, os pilotos têm que se adaptar à nova realidade dos carros. Agora, onde pode dar bom resultado? Onde, aí nós vamos entrar num outro aspecto, que é o dos circuitos, dos autódromos, que tem que ser atualizados. Então eles exigem tanto, por exemplo, de Interlagos, como exigiram de Jacarepaguá e de outros circuitos fora da Europa, de Portugal. Tem que exigir aqui, nesses circuitos principais da Fórmula 1. Por exemplo, vai dar certo onde o piloto souber que ele vai ter que fazer aquela curva com menos velocidade, mas se errar, é tal negócio. Se errar, tem escape, tem brita, tem pneu, enfim, tem espaço ali para, se errar, não bater, com perigo de bater a cabeça. Esse é o grande problema. Então, onde tiver guarda-reio próximo da pista, aí vai existir o problema. Esse é que é o grande problema. E eu tenho medo, por exemplo, na pista do Canadá, onde tem problemas, tem trechos em que o guarda-reio está muito próximo. Schumacher, Berger, Hakkinen, Alesi, Morbidelli passa a ser o quinto colocado, porque baixa para 21.189 contra o 21.408 do Christian. Pierluigi Martini, que sempre é muito rápido aqui também, faz 1:21.288, é o sexto. Christian, o sétimo colocado. Rubens Barrichello perde uma posição, cai para a 16ª posição, porque Alboreto melhora, pula para a 14ª posição com 1:22.769. E aí você vê de novo o Mika Hakkinen, que vai tentar roubar esta segunda posição que lhe pertencia agora há pouco, do Gerhard Berger. Quem possa, olha a fritada que ele deu, tá, coisa complicada para conduzir mesmo. Então essa discussão, alguém que possa estar imaginando alguma coisa, não, ela até é proposital, ela foi criada realmente, porque a ideia era exatamente mostrar o clima que existiu aqui a partir de ontem, por parte de todos que compõem a Fórmula 1. Então existe sempre aquele que quer, existe aquele que acha que está certo, aquele que acha que não está certo, que concorda com esse, com aquele, mas pelo menos está se tentando fazer alguma coisa. Hakkinen vira 1:19.488 contra 1:19.408 de Schumacher. Piloto excepcional que é esse Mika Hakkinen, é impressionante. E impressionante também, Galvão, você mesmo comentava isso,
a evolução de um McLaren, de um carro McLaren que começou do zero com esse motor Peugeot. E também do motor, evidentemente, que está estreando na Fórmula 1. Já falava isso desde o Grande Prêmio de Aida. Um carro que é um bebê, porque vem absolutamente novo, com o novo motor Peugeot. Olha só, como todos eles ali no mergulho, quando deixam o cassino, iniciam o mergulho, que fazem a freada para a curva direita que antecede a curva a Loves, como muita gente está fritando ali pneu. O Hakkinen virou 19.488, o problema é que ele já está na 10ª volta. Vamos ver se ele vai ter mais uma chance, ele vai tentar mais alguma volta rápida, porque aí poderia baixar o tempo de Schumacher e trazer a emoção ao treino, para obrigar o Schumacher a tentar recuperar a pole position, porque está já para terminar o treino de Mika Hakkinen. Olha, é só uma questão de palpite, mas no início do ano, no início do campeonato, eu disse, a equipe onde eu queria ver esse ano, ou o Christian ou o Barrichello, era exatamente a McLaren Peugeot. E lá vai Hakkinen. Ele completa a 10ª volta e vai praticamente para sua última tentativa. Aí é que ele vai tentar baixar o 19.408 de Schumacher, ele que marcou 19.488. Tem 8 décimos de diferença. É uma diferença grande para o circuito de Mônaco. Mas aí vai o Hakkinen. Vamos prestar atenção nas parciais. Teoricamente ele tem pista livre à sua frente. Contorna o cassino, inicia o mergulho. Vai pegar um carro ali. Outra vez dá uma freada. Ele está andando no limite extremo. No limite extremo andando o Mika Hakkinen. Ele passa 1.18. Já tem os pneus desgastados. E exagerou ali na aproximação. Exagerou no approach. Travou as rodas. Realmente fica complicado. Vamos ver nessa parte de alta se com mais potência de motor em relação ao fora ele consegue tirar alguma coisa. Ele tinha passado ponto 18 acima, passa ponto 4, já praticamente desiste da volta, já não há possibilidade para Mika Hakkinen. Aquilo que eu dizia, infelizmente ele não conseguiu tirar ali um segundo a mais, baixar o tempo do Schumacher, porque obrigaria o Schumacher a voltar para a pista para tentar de todas as formas conquistar a pole position, reconquistar a pole position. Estão terminando as voltas de Mika Hakkinen. Ele passa para abrir mais uma. Abre mais uma, mas tem que tentar essa ultrapassagem. Aí acelerando na Sandebolt. Você tem aí o carro de Marc Blundell, que tem a 10ª posição. Christian é o 7º, Barrichello 17º. E voltou para a pista, Rubinho. Voltou para a pista. Olha só como fritou tudo que tinha direito. Essa é outra coisa dessas modificações. Algumas realmente corretas. Agora, para que tirar o ABS do carro? Para que tirar que favorece exatamente essa freada, que evita esse tipo de coisa, auxilia a evitar esse tipo de coisa? O ABS está aí nos carros de rua, quer dizer, não faz assim essa diferença econômica toda. Olha onde saiu o Marc Blundell. Um ponto bom ali, é um dos poucos trechos de Mônaco onde há a área de escape. Você viu naquela fritada ali, naquela travada de roda do Hakkinen, que quando ele tocou no guarda-reio do lado esquerdo, ele foi ainda com a roda parada, travada para o outro lado, quase bateu no muro. É a última tentativa de Mika Hakkinen. A última tentativa de Mika Hakkinen. Aí vem ele por baixo para fazer o contorno da Rascasse. Já vira para ir para o box porque ele está completando 12 voltas. Então termina o tendo para Mika Hakkinen com a volta fantástica de 1.19.488. E larga uma encrenca sem tamanho na mão do Martin Brundle, mas sem tamanho na mão do Martin Brundle, porque o Brundle tem 21,5. O Brundle está tomando 2 segundos e 1 do Mika Hakkinen. Está tomando, é aquilo que a gente chama um binóculo. Está tomando 2 segundos e 1 do Mika Hakkinen. E o Felipe Alliot, que está como test driver, está como piloto de teste da McLaren, está de olho nesse lugar do Martin Brundle. O Brundle vai ter que trincar os dentes e sair para alguma volta. Berger vai à frente dele para tentar recuperar essa posição. Está aí o Mika Hakkinen. Um ar de felicidade ali. Toda a felicidade é contida, né? Nessa prova. É tudo uma felicidade contida. Não há euforia em hipótese alguma. Mas um ar de felicidade ali na equipe McLaren. Você vê que os mecânicos conversam com ele parecendo não acreditar no tempo que ele conseguiu. Realmente 8 décimos em relação, 80 centésimos exatamente em relação ao tempo do Schumacher.
Aí vem o Berger. Berger nessa primeira volta, o Berger que deu 7 voltas, vem para essa volta de aquecimento. Nós temos mais 10 minutos de treino. Importante olharmos o Rubinho, que acabou de virar em 1,39. Ele tem 1,23,088, vira agora em 1,28. Rubens Barrichello completa a sua 7ª volta em 1,28. Christian Fittipaldi muitíssimo bem posicionado na 7ª posição. Como eu já informei, o Morbidelli fez 21,18 contra 21,40 de Christian, tempo próximo. Morbidelli é o 5º, Christian é o 7º, entre os dois está Martini. Aí você vê o Berger, que vai vir para abrir a volta, e atrás dele Martin Brundle. O Berger tem uma 3ª posição. Na briga particular com o Alesi está bem o Berger, 6 décimos à frente. Mas ele já esteve na 2ª posição e está lá acelerando, ó. Partiu para a volta Gerhard Berger. Ele que nessa fundação da nova associação, que ainda não elegeu seu presidente, uma diretoria definitiva, mas tem essa comissão, com Lauda, com Berger, com Schumacher e com Christian Fittipaldi. E ele que foi o piloto escolhido pelos dirigentes para fazer parte da comissão da FIA nessa tentativa de reestruturação da Fórmula 1. Vamos ver o Berger, vamos ver a parcial. Esta é a sua 9ª volta, ele terá mais 2 voltas depois dessa. Dá aquela escorregadinha de traseira ali no final da curva do Lewis. A parcial de Schumacher é de 43,2. Isso acontece lá na saída do túnel. Aí 41, 42, 43, ele passa 3 décimos acima. Passa 3 décimos acima, não é tempo para se aproximar de Mika Häkkinen. É uma pista difícil também para a Ferrari. Por essa tendência, segundo o Berger, até assustadora que ela tem de escapar a traseira. Aí vai o Berger, contorna bem o S da entrada da reta torta dos boxes. Passa em 1,19,958. Mais uma vez melhora o seu tempo, 1,19,958. Passa a ser a melhor volta do Berger. O Brundle vem ali atrás, faz 1,21,536. Ele que tinha 1,21,530. Continua tomando mais de 2 segundos do Häkkinen. Bem rápido agora o Brundle. O Berger tirou o pé para esperar uma nova volta. Ele está na 10ª volta, ele tem essa. E desde que não tenha acontecido alguma coisa com o carro, tem direito a mais uma o Berger. Depois dessa ele vai ter direito a mais uma para acelerar. Rubinho faz 22,728. Volta a melhorar o seu tempo. E volta a melhorar agora. 22,359 na 9ª volta e pula para a 14ª posição. Melhora 2 segundos, ponto 4 em relação à terça-feira. Qual é a explicação? Ele mesmo, Rubinho, dentro da sua característica de sinceridade, ele disse: não estou me sentindo bem. Isso ele disse na quinta-feira. Tenho vontade de dirigir o carro, mas não gostaria de estar aqui. Então essa melhora é significativa exatamente por isso. Ele melhorou 2 segundos, ponto 4 em relação ao seu treino da quinta-feira. Olha o Brundle como é que vem. Olha o Brundle como é que vem pendurado. O Barrichello continua na pista para dar a sua 4ª volta com esse jogo de pneu. Pode ser a melhor volta. Pode ser a sua melhor volta, aí já uma Lotus fora de competição. Mas pode ser a melhor volta. Essa é Lotus do Pedro Lamia lá. O Pedro Lamia já fora do carro. Pode ser a melhor volta. O Barrichello virou 1,22,359. O De César, seu companheiro, tem 1,22,265, mas já parou o treino. Mas ele pode subir, ele ganhar tempo em relação ao De César, que é uma grande coisa, porque o De César, como já disse o Galvão, é um piloto muito rápido. A única pole que ele fez na vida foi aqui, tem experiência e já correu pela Jordan muito antes do Rubinho. Mesmo com tudo isso aí, o Brundle conseguiu melhorar o tempo. Veja só como ele perdeu o tempo aí. Ele conseguiu melhorar, fez 1,21,263. Tem a 7ª posição. Damon Hill é que melhora bastante. Na sua 9ª volta, pula para 1,20,678. E pula para a 4ª posição. Olha como balança para todo lado. Damon Hill pula para 4ª posição com 1,20,678. Schumacher é o primeiro, Häkkinen é o segundo, Berger é o terceiro, Hill é o quarto, Alesi é o quinto, Morbidelli é o sexto, Brundle,
que melhorou é o 7º, Martini é o 8º, Christian é o 9º colocado, Rubens Barrichello é o 14º. Dá uma volta tirando o pé, Rubinho, com 1:34.233. É a 10ª volta. Ele tem direito a mais uma rápida. Vamos ver se restou pneu para que o Rubinho possa tentar mais uma rápida. Nós vamos chegando ao final do treino. Restando 5 minutos para o final do treino. Eu repito, mesmo com pole e com tudo, a primeira fila ficará vazia na largada de amanhã. Olha só como sai frente, sai de todo jeito o carro do Brandon. Na Sandevolt, ó. Ele está guiando de lado, né? Isso não é estilo do Brandon, mas ele está sentindo que precisa andar mais porque o Hakkinen barbarizou na pista. Você viu ali o Dudô da Peugeot e o Alesi, que caiu para a 5ª posição e não quer ficar tão atrás assim de Berger. Schumacher na pista de novo, ele que tem 1:19.408. E aí você vai vendo Jean Alesi. Rubens Barrichello faz 22.420. Na sua última tentativa, Rubens Barrichello faz 1:22.420, ele tinha 22.359. Termina o treino para Rubens Barrichello, ele tem a 15ª posição. Christian Fittipaldi é o 9º. E aí você vai vendo Alesi. Eu repito, as 2 primeiras posições na primeira fila estarão vazias na largada de amanhã. É uma homenagem realmente de coração de toda a Fórmula 1, porque esta primeira fila sempre pertenceu a Ayrton Senna. A gente fala aqui em pole position do Schumacher, que provavelmente, aliás, praticamente já está assegurada mesmo, porque o Hakkinen já preencheu todas as suas voltas. Tem o Berger ainda com uma volta válida, Damon Hill nessa sua última agora, e o Alesi. Mas a pole praticamente garantida. E como o Schumacher é líder do campeonato, ganhou as 3 provas, tem 30 pontos, é até difícil raciocinar nesses termos. Mas você aí, telespectador, pode imaginar. Você sabia que é a primeira pole da vida do Schumacher? É a primeira vez que ele vai fazer uma pole position. Ele que até então as suas melhores posições de largada tinham sido a das 3 provas deste ano. Brasil, em Aida, no Japão e San Marino, quando ele largou em segundo. Por aí a gente... Isso é absolutamente desnecessário, né? Falar o maior piloto de todos os tempos. Mas vejam que como o Senna vinha andando com essa Williams, andando na frente do Schumacher e conquistando as 3 pole positions. Veja o Hill aí andando mais até do que gosta, também escorregando, e o Hill vai agora retornar para o box. Ele tem 1:20.079, tem a 4ª posição. Aí o Hill que agora deve tomar a direita para retornar ao box. Aí está, encerrado o treino para Damon Hill. Nós temos mais 2 minutos de treino, as posições vão se definindo. O Schumacher aí está na pista. O Christian está na pista. Tem 2 voltas mais para fazer. Rubens Barrichello terminou o seu tempo, o seu treino. O Christian virou agora 21.458 contra 21.408. Voltou a fazer uma volta muito rápida o Christian Fittipaldi, a 9ª volta do seu treino. Ele que ainda tenta brigar por essas posições. Que ele tem 21.4 contra 21.2 de Martini, que é o 8º, 21.2 também de Brandon, que é o 7º, e 21.1 de Morbidelli, que é o 6º colocado. Aí depois o salto é muito grande com Alesi com 20.4. Christian Fittipaldi, estou dizendo 21.053. Pula da 9ª para a 6ª posição e garante a 3ª fila. Eu disse que ele vinha andando rápido e que tinha possibilidade de melhorar. 21.053. Pode-se dizer que o Christian realmente, ele lidera toda aí uma categoria de carros, porque nós temos Benetton com Schumacher, McLaren com Hakkinen, Ferrari com Berger, Williams com Damon Hill e Ferrari com Alesi. Ou seja, as 2 McLarens, as 2 Ferraris e menos o Leto. Está completamente perturbado. Leto tem a 17ª posição, só conseguiu 22.6. Parece não estar recuperado do seu acidente. Aquela pancada que recebeu por trás pode ter afetado.
O Leto é uma coisa completamente fora dos parâmetros nesse Grande Prêmio de Mônaco. Ele tem a 17ª posição. E aí o Schumacher, olha só, 1:18.560. E aí é para mostrar, não precisava, mas é para mostrar a superioridade do carro. 1:18.560 contra 1:22.679 do Leto. São 4 segundos, ponto 1. Não me lembro em praticamente 20 anos de ter visto numa equipe de ponta, na melhor equipe do campeonato, entre dois pilotos, uma diferença quase de 5 segundos. Principalmente sabendo, e é por isso que isso te causa tanta estranheza, é que o Leto é um piloto rápido, quer dizer, não é qualquer um. É um piloto que sempre foi rápido, que está totalmente transtornado depois do seu acidente, não se recuperou ainda psicologicamente. Agora, outro detalhe, né? O Schumacher, essa pole 1:18.5 é 2 décimos abaixo do recorde da pole do ano passado com Alain Prost. 2 segundos abaixo. 2 segundos abaixo na pista de Mônaco. É muita coisa. A bandeira quadriculada ao final do treino, Schumacher aí acena. Portanto, Michael Schumacher é o pole position, mas repito, larga a partir da segunda fila. A primeira fila não terá ninguém. Schumacher 1:18.560. Hakkinen 1:19.488 na segunda posição, 9 décimos atrás. Berger é o terceiro, abrindo o que será a terceira fila, que seria a segunda, 1:19.958. Damon Hill, quarto. Jean Alesi, o quinto. Christian Fittipaldi na sexta posição. E o Christian é um piloto que sabe realmente correr, digamos, protegendo o carro sem desgaste excessivo. O seu quinto lugar em Mônaco no ano passado foi porque ele não parou para trocar pneus. Vamos ver como vai ser a tática do Christian, mas larga na terceira fila, na sexta posição. Morbidelli é o sétimo, Brando oitavo, Martini o nono, Blundell o 10º, Rubens Barrichello na 15ª posição, muito junto ali do De Cesaris, seu companheiro de equipe, que é o 14º. O De Cesaris fecha a sétima fila e o Rubinho Barrichello abre a oitava fila. E nós vamos chegando ao final da transmissão deste treino, aí este show de Michael Schumacher, todas essas modificações, e vamos aguardando a corrida de amanhã, a partir das 10:30 da manhã, o horário do Brasil. Você vai ficar agora com o TV Colosso, você vai ter todas as novidades da Fórmula 1 no Esporte Espetacular, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, e nós estaremos sempre aqui acompanhando qualquer novidade que diga respeito ao estado de saúde do piloto austríaco Karl Wendlinger, que eu repito, permanece grave, mas permanece estável nas últimas 24 horas. Aí você tem a confirmação da classificação: Christian Fittipaldi na sexta posição e Rubens Barrichello na 15ª posição, com a pole position de Michael Schumacher. Fique agora com TV Colosso 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver.